E aí? Vamos nessa. É interessante como nós somos sistêmicos. É muito interessante como nós somos sistêmicos. Como os diversos sistemas que residem dentro da gente, eles estão todos interligados, interdependentes, né? Um tem influência sobre o outro e tudo isso repercute no todo. E aí, uma situação que aconteceu comigo, cara, foi muito... Tem poucos dias. Eu tava com uma expectativa grande, né? Recebi aí uma oportunidade, né? E aí quando eu soube que essa oportunidade se abriu para mim, eu criei uma expectativa muito grande. Muito grande. E quando chegou na hora, né, de eu me deparar com essa oportunidade, que eu vinha me preparando aí, já tinha alguns meses, quiçá alguns anos, essa oportunidade não era o que eu esperava. E isso foi um choque para mim. Foi um choque, foi um baque. Só que na hora, eu falei, não, o importante é eu dar o meu melhor para poder reverter essa situação. Foi isso que eu falei para mim mesmo. Contudo, na prática não foi o que aconteceu. Tá certo? Eu falei para mim mesmo, não, é só eu dar o meu melhor e continuar seguindo em frente, me esforçando que eu vou conseguir. Mas eu acredito, né, que no meu subconsciente não se resolveu dessa forma. Eu me senti frustrado, eu me senti pequeno, sabe? Começaram a passar uma série de pensamentos que não eram legais. Eu, por alguns minutos também, durante um tempo na verdade, me senti inseguro. E o que é que acontece? Aí agora eu vou entrar no sistêmico, né? Por mais que eu dissesse, não, tô correndo atrás, não, vou fazer. Lá no fundo, aquilo ia, não sei, me intoxicando, me envenenando, sabe? A ponto de influenciar no meu sono, né? Eu sentia que eu fui me sentindo, por mais que eu dormisse uma quantidade de horas suficiente, por mais que eu dormisse cedo, eu me sentia cansado quando eu acordava, eu me sentia... vários pensamentos vinham à minha cabeça logo cedo, logo que eu acordava. E as demandas e tudo mais, enfim. E eu me percebi impaciente, eu me percebia tentando abraçar 1000 demandas para compensar a insegurança. Cara, foi um processo complicado, pesado. Só que aí, duas coisas aconteceram. E essas duas coisas, elas meio que se traduzem no eu admitir a minha frustração. Admitir aquilo que eu tô sentindo, admitir aquilo que está acontecendo. Entendeu? Porque admitir não necessariamente é uma sentença, né? Quer dizer que vai ser assim para sempre, vai ser assim o tempo todo, vai ser assim nessa intensidade, vai ser assim dessa forma. Não. Mas reconhecer, para você não viver uma mentira, você não ficar escondendo. E que duas coisas foram essas? A primeira foi a leitura de um ensinamento, sabe? Todo dia quando eu levanto, dentro dos meus rituais matinais estão ler os ensinamentos religiosos, né? Então a primeira foi a leitura desse ensinamento. E a segunda foi eu lembrar de um outro ensinamento que eu adquiri no passado. A leitura do ensinamento, ela dizia a respeito a você
buscar trabalhar com disposição. E que quando você busca trabalhar com disposição, com alegria, o trabalho se torna mais fácil, entre aspas, né? Mas não é que o trabalho em si foi facilitado, mas é você que está aberto para diversas possibilidades de como aquela realidade vai estar se apresentando. E ele também diz que o trabalho se torna mais aberto a correções, né? Ajustes, ou seja, nada na vida é fixo, permanente, nada na vida é perfeito, né? Então tudo na vida vai precisar de ajustes. E quando a gente pensa por uma linha diferente dessa, geralmente a gente tem problema. Ok? Então, e o ensinamento antigo que me ajudou foi justamente o desapego, né? Foi eu perceber o quanto eu estava apegado a esse cenário, né? A essa frustração, a esse episódio que aconteceu, e o quanto eu estava deixando aquilo definir o tom de todos os sistemas da minha vida, né? A ponto de eu ficar mais impaciente, ao ponto de eu não perceber o quão eficiente eu sou, né? Entre outras capacidades. E se eu tivesse continuado com aquela visão de não, é só eu me esforçar e não sei o que, não, vai dar tudo certo, e eu não encarasse aquela sombra, né, que estava ali, ia ser bem provável que eu continuasse nessa mesma linha até hoje. Antes de ler esse ensinamento e de ter essa reflexão sobre o desapego, me veio uma linha de pensamento que foi a seguinte: não é o que está faltando do lado de fora, mas o que é que está faltando aqui dentro? Entendeu? Porque o problema não é o caos externo, é o caos interno. Porque sempre vai existir caos, dificuldades, obstáculos do lado de fora. Mas se internamente você estiver organizado, você estiver ajustado, você pode se permitir adaptar e ajustar essas situações. Mas o contrário não rola, né? O contrário não acontece. Quando você está desajustado internamente, para você conseguir ter um bom resultado no externo, você tem que contar com a sorte. Entendeu? E com muita sorte, porque a sorte ela faz parte do processo. Entendeu? Mas você colocar toda a responsabilidade, inclusive daquilo que era seu, na sorte, às vezes pode ser um problema. Então, foi interessante refletir como essa situação ela impactou nos diversos sistemas. Essa reflexão, né, de como mudar o meu mundo interno também, né? O que é que estava faltando no meu mundo interno para que eu ficasse bem? Porque da forma que eu estava, eu poderia passar por situações boas e situações ruins e eu ia continuar mal do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não estava no mundo externo, sim no mundo interno. E esses dois ensinamentos, o do desapego e do posicionamento, né? Como é que eu tô me posicionando com relação aos meus processos? Cara, isso me fez levantar às 5 horas da manhã e começar a meter mão em tudo, né? No que eu precisava fazer. Eu tô me sentindo muito bem, entendeu? Estou 100%? A situação está resolvida? Não, mas eu estou mais disposto para resolvê-la. Enfim.